E vamos dar continuidade, então, ao nosso entendimento sobre o que é o Shabá. E aqui é uma sessão complementar. Aqui eu vou explicar para vocês um pouquinho mais dessa parte do Shabá como um portal de purificação, de preparação para adentrar o jejum, tá? E isso é muito importante, minha gente, porque eu já vi, agora eu acompanho muita gente, né, na mentoria, na Get Up, né, que é uma mentoria de um contexto mais espiritual, então essas pessoas que já estão adentrando, já atravessaram esse deserto da alma, então essas questões mais almáticas, emocionais, né, carência, rejeição, abandono, ou seja, essas coisas, né, escassez, essas coisas todas do sistema caído, né, que aprisiona nossa alma, quando a gente já conseguiu se libertar disso, ou pelo menos já tem uma certa autonomia, gerenciamento sobre isso, né, a gente já consegue caminhar. Então a gente rola essa pedra, né, que separava a gente dessa caverna e manda o Lázaro se levantar, né? Lázaro é o nosso espírito, né? E na hora que Lázaro se levanta, aí a gente adentra um outro portal. Aí é outro tipo de trabalho que a gente precisa focar, né? Então essa mentoria que eu tenho, a Get Up, é exclusiva para isso. Então eu tenho várias pessoas que já estão nesse lugar, né, que já trabalham nesse nível mais espiritual, não mais almático. Então, se você ainda não tem nem noção do que é alma e espírito, se ainda está tudo embolado, provavelmente você precisa começar por aqui, pelo Shabá, e principalmente fazer um processo terapêutico muito sério para você conseguir entender e fazer essa separação de coisas de alma e do espírito, tá, minha gente? Isso é muito, muito, muito importante. Porque se ficar no balaio só, você não sabe o que é o quê, e você não sai do lugar, você fica girando em círculo. Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, você está indo nas mesmas mazelas, chorando pelas mesmas pitangas, tá? Isso é muito importante que a gente perceba. Então, como eu já falei nos vídeos anteriores e áudios anteriores aqui do programa, o Shabá, ele é essa preparação, né? Quem é que vai fazer o jejum? Quem já tem essa estrutura. Porque, minha gente, se você mete o pé no jejum sem uma estrutura, vai ser bem mais difícil, tá? Para não falar outras palavras, né? Você vai ficar enfraquecido, né? Aqui fisicamente, nesse plano caído, e você ainda não tem uma força, nenhuma estrutura, nenhuma conexão sólida com o outro lado, tá? Então, é muito importante que a gente faça esse passo a passo, sabe? A gente não pode dar um passo maior que a perna, tá? Então, por isso que eu estou insistindo inicialmente aqui no Shabá. Para quem ainda não conhece nenhum dos dois, comece pelo Shabá, se fortaleça no Shabá. Depois você adentra o jejum, tá? Para quem já está acostumado com o Shabá, isso aí, ó, já é uma prática, ou seja, já sabe como se comportar no reino, já sabe como voltar para cá para o sistema caído, já sabe transicionar entre os dois, mas vamos lá, você vai seguir o processo normal. Agora, quem ainda não sabe, ir lá e voltar e viver diferentemente nos dois, não sabe o modo operante desses dois sistemas, estudem Mateus 6, adentrem esse portal pelo jejum, né? Que é o Shabá. Então, antes de chegar nesse jejum espiritual, primeiramente, adentrem esse jejum pelo Shabá, jejum deste mundo, jejum desse sistema, jejum dessa escravidão. É um jejum, gente, tá? Mas não é o jejum que vocês estão acostumados a fazer, que é não comer, não beber, sabe? Essa coisa que a gente vê pregando aí, né, os evangélicos pregando. Esse tipo de jejum é quando a gente já tem essa estrutura bem solidificada, tá? Até lá, façam o jejum do sistema caído. Tá? Comecem a treinar, passar um tempinho no reino e se abster do sistema caído, tá? Como eu expliquei, né? Treinem, tirar por um dia, por algumas horas que sejam, o Egito de dentro de vocês, o sistema caído dentro de vocês, e veja como vocês se sentem. Observe as crenças que vão pular, observe o que vai doer ainda, o que ainda tem apego, o que a alma ainda não está curada. Vocês vão observar tudo isso praticando esse jejum do sistema caído no Shabá. Então, vamos adentrar um pouquinho mais o Shabá para vocês primeiro entenderem como fazer esse jejum do sistema caído. Quando vocês entenderem isso, aí vocês podem fazer o jejum de comida, né? Literalmente de comida, tá bom? Então, por enquanto, a gente inclusive vai comer super bem, porque no Shabá a gente come bem, a gente comemora, a gente faz tudo isso. Então, é uma estratégia que eu estou ensinando para vocês aqui, tá? Talvez alguns não entendam, podem fazer pergunta, me mandar aqui, tranquilo, a gente vai guiando quem precisa ser guiado, quem não está entendendo muito bem o que fazer. Quem já está mais esclarecido, segue o barco. Pessoal da mentoria, toca aí, vocês estão mais do que acostumados a fazer isso, já sabem muito bem essa diferenciação, tá bem? Então vamos começar aqui, ó. Shabá como um tipo de jejum. Minha gente, o Shabá é um jejum não alimentar, mas existencial, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é um jejum
que é o jejum do Shabá. No Shabá, o jejum de comida é inclusive proibido, né? Dentro das regras, né? Talmud, enfim, o Zohar, né? As coisas mais voltadas do judaísmo, inclusive não comer no Shabá é até proibido, né? Não é uma coisa praticada nem permitida. Você precisa comer, porque é um dia de celebração, de comemoração. Só que o jejum que eu tô falando para vocês aqui, essa proposta que eu tô trazendo para vocês, não é alimentar. Não é um jejum alimentar, é um jejum existencial. Então, tradicionalmente, é um dia de festa, é um dia de a gente comer, mesa farta, chama os amigos, família e etc, etc, etc. Que eu falei, até proibido, né? Não é permitido, né? Que se faça o jejum de comida no Shabá, não é. Mas os sábios, quando eles estudavam a Cabala, né, eles explicavam que o verdadeiro jejum do Shabá é a dimensão do ego inferior. Então esse dia de Shabá que a gente está fazendo aqui, eu estou propondo para vocês fazerem, é exatamente esse dia de sair desse ego inferior, desse eu menor, dessa condição aprisionada aqui desse sistema, sabe? Esse eu egóico, né? Que é tudo pra mim, ai me falta, e eu não tenho isso, e eu não tenho aquilo, e se meu pai, e se minha mãe, e meu marido, e blá blá blá, e dinheiro, e eu não tenho, e não sei quem teve, sabe? Todo esse chororô, minha gente. Tudo isso aí a gente vai treinar a sair desse lugar que a gente tá emaranhado, que a gente tá atolado. Esse eu que trabalha, que dá conta, se eu não trabalhar, que vai pagar minhas contas, e eu vou morrer de fome, porque se não trabalhar, esse discurso, né, que a gente passa ano, entra ano, sai ano, e a gente continua fazendo minhas conquistas, eu quero ter minha casa própria, eu quero ter isso, eu quero ter marido, eu quero ter filho, eu quero ter dinheiro, eu quero viajar ao mundo, eu quero me formar de sei lá o quê, eu quero graduar, eu quero mestrado, doutorar, eu quero, né, essa coisa, falar inglês, eu quero... Nossa, essa coisa da conquista absurda, né? Essa coisa medrosa, né? E se eu não tiver comer? E se ninguém me amar? E se eu não casar? E se eu não tiver filho? E se isso? E se aquilo? E se esse medo, sabe? O acúmulo, eu tenho que guardar, eu tenho que ter uma renda no banco, eu tenho que ter eu tenho que ter aquilo, aquela que produz muito, eu tenho que fazer, eu tenho que ter aí sim. Então, assim, tudo isso você pode ter, você pode... Olha, gente, disciplina é uma coisa. Medo, né? Pavor, neurose, essa confusão toda que a gente se atola é outra coisa. Né? Então a gente pode ter uma vida organizada, a gente pode ter uma vida planejada, tranquilamente. Só que observe se é planejamento, se é medo, se é angústia, se é essas coisas do eu menor falando maior do que tudo aí. Né? Grita, esse eu menor ele fala muito grande, ele grita, né? Então o descanso do Shabá, minha gente, é um jejum da alma nessa matéria bruta. Tá? Então não é de comida. No Shabá o seu jejum não é de comida. Não é de alegria, não é de celebração, é de cortar esse elo, sabe? Essa coisinha aí que liga você a esse lugar aqui no mundo de que se não for eu nada acontece, não dou conta, não terei, sabe? Esse é o lugar. Então não vamos deixar de comer o pão, a gente não deixa de celebrar, de ter relações, a gente só deixa dessa angústia de querer tudo, de comer tudo, de possuir tudo com essa ansiedade. Então o Shabá vai nos ensinar isso. Então, olha como agora as coisas começam a se misturar. Eu já estou falando de jejum e Shabá como uma coisa só. Tá? E quando eu propus